nós estamos falando ainda do Ministério Público, e eu quero que você saiba sobre os princípios. Caraca, professor, tudo de direito tem princípio. E você tá parecendo uma velha, né? Reclamando de tudo. Institucionais. Os princípios institucionais do MP, do Ministério Público. Quais são esses princípios? Eu tenho 3 princípios aqui. Eu tenho 3 e eu quero que você grave esses 3 aqui. Ok? Eu quero que você grave esses 3 princípios. O primeiro, princípio da unidade. Princípio da unidade. E o que quer dizer esse princípio da unidade? Quer dizer que o Ministério Público ele é chefiado por um chefe. Como assim? Ele tem apenas um chefe. Daqui a pouco nós vamos ver a divisão, a composição do Ministério Público, e você vai entender que para cada Ministério Público, por exemplo, o Ministério Público do Trabalho, Ministério Público Militar, ele tem um chefe, um único chefe. Essa é a unidade, ele não se divide, ok? Ele não vai se dividir no sentido dali que tem vários chefes, não é assim. Claro que tem a função ali vamos se dizer, dentro do militarismo de antiguidade, pessoas que estão há mais tempo, que tem que tocar o maquinário público, ok? Então tem aquela função administrativa, mas ele não tem aquela hierarquia, não, você é um promotor, eu tenho que primeiro te pedir, se você me determinar para que eu ofereça essa ação, não ofereça, não, isso não existe dentro do Ministério Público. Então, unidade é isso, quer dizer que ele é chefiado, vamos colocar, ele é chefiado por um chefe, ok? Outra coisa muito importante é o princípio da indivisibilidade. Indivisibilidade. E o que quer dizer esse princípio da indivisibilidade? Ele quer dizer que se eu sou, o professor Ricardo Oliveira é um promotor público, quando eu estou atuando, eu não estou atuando o promotor Ricardo Oliveira, mas sim o promotor público. É o Ministério Público atuando através da minha pessoa. Mas, por exemplo, se ocorrer de eu sofrer um acidente e não conseguir estar presente numa audiência, eu posso muito bem ligar para um colega meu que está lá pelo fórum e pedir para que ele vá nessa audiência. E ele indo nessa audiência é o Ministério Público ali representado através daquela pessoa. Então não é essa questão de se eu não posso ir, acabou, vai ter que marcar para outro dia. Não, essa é a indivisibilidade, ok? Então, é só você gravar isso. Pode um promotor público ser substituído, ok? E eu tenho também aqui a independência. Independência, até botei errado aqui. Vocês desculpem o professor. Vamos lá. Independência funcional. E o que seria essa independência funcional? Quer dizer que, se eu te perguntar, o Ministério Público faz parte de qual poder? Poder executivo, poder legislativo ou do poder judiciário? Se eu te fizer essa pergunta, obviamente você vai me perguntar nenhuma. Ele é independente funcional, ele não faz parte de nenhum dos poderes. Ele tem autonomia, ok? Ele tem autonomia para atuar, ele não está subordinado a poder executivo, poder legislativo. Então tá lá, ele não faz parte de nenhum dos poderes. Ok? E a indivisibilidade, para que você possa gravar, pode um promotor ser substituído. Ok? Então, essa é a parte aqui dos princípios institucionais.
E como é que vai cair na sua prova? Normalmente cai assim, dentre as alternativas abaixo, não faz parte dos princípios institucionais do Ministério Público, ok? Então você tem que gravar, ou vai te perguntar qual dos princípios abaixo é um princípio institucional. Então grave aqui, já está aqui mastigado para você, para que depois você possa olhar. Eu poderia virar e deixar esse slide assim todo montado, sabe? É óbvio que nós vamos trabalhar dessa forma, fazendo PDFs assim, composto com muitas questões, mas eu gosto disso aqui. Isso aqui é como se eu estivesse do seu lado, te explicando ali, aquele tempo de escola que a pessoa tá ali do seu lado e ela acaba te explicando. Você tá ouvindo, você tá vendo a aula, você tá vendo eu escrevendo, ouvindo ao mesmo tempo. Isso aqui para questão de massificação, para questão de aprendizagem, é muito top. Diferentemente de já ter assim um slide montado. Não que não seja top, claro, todos os materiais são muito bons, mas eu particularmente gosto dessa forma. Eu espero que você também goste, ok? Vamos lá. Então, o que nós vamos falar agora? Nós vamos ler o parágrafo 1º do artigo 127. Ele diz assim: são princípios institucionais do Ministério Público a unidade, a indivisibilidade e a independência funcional. O parágrafo 2º, ele contém o seguinte: ao Ministério Público é assegurada a autonomia funcional. Então vamos colocar isso aqui, que como nós falamos aqui da independência funcional, eu já até relacionei isso aqui. Mas para o Ministério Público, ele sempre vai ter o quê? Autonomia. Ele sempre vai ter o quê? Autonomia funcional. Por que ele vai ter essa autonomia? Porque ele não está subordinado a ninguém. Ele pode atuar estabelecido pelas medidas que a Constituição impõe. Ele vai atuar de acordo com que a própria Constituição ela impõe. Ele está ali subordinado à Constituição Federal e à própria consciência dele. Ele não está subordinado a ninguém, a terceiros. Não, ele está subordinado à Constituição Federal, às leis e à própria consciência do promotor que está atuando, ok? Então, grave isso aí, que isso é importante. Ao Ministério Público é assegurada autonomia funcional e administrativa, podendo observado o disposto no artigo 169, propor ao Poder Legislativo a criação e extinção de seus cargos e serviços auxiliares, provendo-os por concurso público de provas ou de provas e títulos à política remuneratória e os planos de carreira. A lei disporá sobre a sua organização e funcionamento. Ok? Então só pega essa parte aí que é importante. Parágrafo 3º. O Ministério Público elaborará sua proposta orçamentária dentro dos limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias. Se o Ministério Público não encaminhar a respectiva proposta orçamentária dentro do prazo estabelecido na Lei das Diretrizes Orçamentárias, o Poder Executivo considerará, para fins de consolidação de proposta orçamentária anual, os valores aprovados na Lei Orçamentária vigente, ajustado de acordo com os limites estipulados no parágrafo 3º. Ok? Aqui eu só estou lendo para que a gente não passe batido disso, mas o que foi importante nós vamos anotar. Se a proposta orçamentária de que trata este artigo for encaminhada em desacordo com os limites estipulados no parágrafo 3º, o Poder Executivo procederá aos ajustes necessários para fins de consolidação de proposta orçamentária anual. Durante a execução orçamentária de exercícios, não poderá haver a realização de despesas ou assunção de obrigações que extrapolem os limites estabelecidos na Lei de Diretrizes Orçamentárias, exceto se previamente autorizadas, mediante a abertura de créditos suplementares ou especiais. Ok? Prepara agora para anotar que isso aqui não cai em concurso público. Isso aqui não cai. Não cai. Isso aqui despenca, camarada, despenca. E o que nós vamos falar? Vamos falar agora da